comentado e mais ouvido de Limeira. Colóquio com Ivan Schutzer e Caio Bortolã. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã. A discussão nossa de todo o almoço. Ao vivo e em todas as plataformas. Colóquio só tem na Educadora. Muito mais que rádio. Oferecimento: Casa das Torneiras. Soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinho. Avenida Antônio da Andréia, 700. Nossa Senhora das Dores. Elétrica Maio. Avenida Cônego Manuel Alves, 601. 3441-4453, Jardim São Paulo. Magazine Luiza. Vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. Educadora. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. No ar, na Educadora, Colóquio, a discussão nossa de cada dia. Apresentação: Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento: Casa das Torneiras. Soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinho. Avenida Antônio da Andréia, 700. Nossa Senhora das Dores. Elétrica Maio. Avenida Cônego Manuel Alves, 601. 3441-4453, Jardim São Paulo. E Magazine Luiza. Vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. Agora são 11 horas e mais 50 minutinhos. 11h50 está entrando no ar aqui pela sua educadora, o Colóquio. Colóquio é uma palavra que significa o quê? Conversa. Uma conversa. O colóquio é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Portanto, para que haja um colóquio, tem que haver mais de uma pessoa. Não pode haver uma conversa, a não ser que o cara saia por aí falando sozinho. Se sair por aí falando sozinho, vão dizer que é louco, né? Isso aí pirou, já era, já, né? Espanou, tá falando sozinho, né? Então, para ser colóquio, tem que falar com alguém tem que falar com alguém. E é isso que nós fazemos aqui no colóquio, aqui na Educadora, que é um oferecimento da Casa das Torneiras, de Pastorello Clínica Odontológica. Casa das Torneiras, que tem soluções para o seu lar, de Pastorello Clínica Odontológica, que está totalmente repaginada, do Magazine Luiza, do centro de Limeira, que tem sempre uma promoção para você, da Elétrica Maio, que tem tudo em material elétrico residencial e industrial, e também do Açougue do Marquinho, que já está pronto, já esteve pronto para o Natal e agora está pronto para o final do ano para você, viu? O colóquio, como eu disse, é uma palavra que significa conversa entre uma ou mais pessoas. Hoje, aqui conosco, a Nani Camargo, participando do colóquio, uma vez que Caio Bortolã está se refazendo do Natal, não é isso, Nani? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Ivan? Ele ainda não está refeito? Bom dia. Bom, o Caio está um pouco gripado, enfim, aí não vai ficar no ar-condicionado, mas amanhã já está de volta. Ele está na empresa, viu, Ivan? Sei. Só não vai conseguir participar dos programas. Mas como é que foi o seu Natal, Ivan? Foi bem, graças a Deus. Muito obrigado. Foi um Natal tranquilo, viu? O meu também, viu, Ivan? Sossegado. É uma comilança sem fim. Não Deus. Mas Ivan, Deus. vamos combinar, né? Que se no Natal a gente não puder exagerar um pouquinho, né? A gente tá com a família, é tão gostoso. Toma aquela cervejinha, tem gente que foi pro vinho. Deu uma esfriada. Eu passei o Natal em Jundiaí, Ivan, num local assim, meio que sítio. Então, fez frio, você acredita? Não frio. Mas fez assim. mesmo na madrugada. Não é?
Felizmente, né? Caiu uma chuva aí no sábado, né? No sábado, Foi na segunda. Não, começou no domingo a chuva, daí na véspera de Natal, no dia 24, na segunda-feira, ficou o dia todo nublado. Choveu, pelo menos onde eu tava, choveu bastante. Então, fez frio. Foi um Natal, assim, mais acolhido, né? Não foi, assim, de grandes festas. Foi de comilança e de descanso. Olha, só de sobremesa eu comi duas diferentes. Delícia. Só de sobremesa, pra você ter uma ideia de como é que foi. Mas é assim mesmo, Natal é assim, né? Natal é gostoso por causa disso. O gostoso do Natal é essa reunião, né? Reúne-se a família, cada um leva uma coisinha, né? Um faz uma coisa, outro faz outra. E todo mundo quer fazer uma coisa bem caprichada, né? Diferente, né? Não é a gente sai do arroz com feijão, né? Com certeza. Arroz com feijão, bife, salada, né? Aquela comidinha um pouco mais elaborada, uma sobremesa, assim, diferente. Então, gostoso. Aí você, né, faz a ceia um pouquinho mais tarde, né, Ivan? Porque você tá ali com a família, com os amigos. Então, é uma data muito feliz, com certeza. Muito bem. Tem gente que não celebra. Eu não sei por quê. Eu queria entender isso. Tem gente que não celebra o Natal, né? Tem mesmo, Ivan. Pessoas que são de uma determinada religião, de determinadas, né? Não é de uma em específico. Determinadas religiões, eu não sei, não vou saber nem me pergunte qual, que eu não vou nem saber dizer de qual denominação religiosa, mas tem pessoas que têm determinadas religiões, são adeptas a determinadas correntes religiosas que não celebram o Natal. Eu confesso que eu não sei porque são religiões cristãs. Sim. Mas que passam, não consigo compreender, como um dia normal. Bom, Ivan, é um dia muito simbólico, né? O nascimento de Jesus, então, talvez... Mas é uma data que mesmo ateus, eu estou falando de alguém que tem uma religião que não celebra, por alguma razão que eu não consigo entender. Eu ainda vou procurar me informar sobre isso, porque é uma coisa que me desperta uma certa curiosidade, né? Como que pode uma religião cristã não celebrar o Natal? Uma coisa que não passa pela minha cabeça, mas eu vou procurar me informar sobre isso, eu vou procurar saber alguma coisa a respeito, porque é uma coisa realmente curiosa, que me desperta uma certa curiosidade. Por outro lado, o Natal é uma data que até mesmo os ateus podem celebrar. Sim, com certeza. Não é? Porque se não celebram pela parte religiosa, por esta... né, religiosidade, que é o nascimento de Cristo, não é isso? Se não leva por esse lado, há essa coisa da reunião do ser humano, do congraçamento do ser humano, os seres humanos estarem reunidos, né, em torno de uma mesa, num momento assim é um momento de reflexão também. É um momento que, essa época do ano, é um momento que a gente começa a fazer uma retrospectiva. Aliás, não é à toa que os próprios veículos de comunicação fazem uma retrospectiva, né? Muita gente costuma fazer uma retrospectiva da sua própria vida, né? Tem isso também. É aquela coisa, né? Olha, em 1º de janeiro eu vou ser assim. A partir de 1º de janeiro eu vou fazer regime, agora no Natal não. Ô, Ivan, sou um pouco hipócrita até, porque a gente tem que ser bom, caridoso, cuidar da saúde sempre o ano todo, né? Não somente nessas épocas. Mas a vida é muito corrida e às vezes a gente comete, né? A gente tem esse defeito, né? De, passou o ano e você nem viu, né? E aí chega nessa época, a gente faz aquela análise, como é que foi meu 2018? E aí sim, você repensa algumas situações e pensa também em melhorar no próximo ano. Então, eu acho que só o fato de refletir, nem que seja só em dezembro, já ajuda pra caramba. É sempre bom, melhor do que passar batido, não é? Sim. O ideal é a gente fazer esse exercício todos os dias, todos os meses, mas a gente sabe que não é possível, né? A gente é muito falível, né? Somos humanos, então... por isso que é bom esse finalzinho de ano para jogar um bálsamo, sabe aquela coisa de dar uma lavada? Mesmo que você não mude o seu comportamento, a sua atitude, né? Mas você refletir. O que é refletir? É pensar, né? Pensar no quê? Naquilo que eu posso estar fazendo, o que eu posso estar fazendo certo e o que eu posso estar fazendo errado. Quer dizer, a partir do momento que você reconhece, que você tem uma consciência de que você está por um caminho equivocado, que você precisa mudar o seu caminho, o fato de você ter a consciência já é uma vantagem, né? Com certeza. O fato de você pensar somente agora, só no Natal você quer ser bom, eu também discordo, mas é bom pelo menos pensar isso só no Natal do que passar o ano todo sem refletir sobre a nossa condição humana. Então, acho sempre válido, Ivan. Sem dúvida.
E olha só, e teve 2 episódios que eu queria até colocar no colóquio, Ivan, que me deixaram muito tristes nessas vésperas de Natal. A educadora deu todas as informações, mas a gente pode citar o episódio da ovada e esse episódio mais recente também, da destruição de várias árvores em sequência, ali próximo ao Anel Viário, na Avenida Eduardo Peixoto, aqui em Limeira. Você falou do assunto, enfim, educadora meio-dia também. E aí eu me apego a essas 2 situações, né, que envolvem condições humanas tão baixas, né? Aí eu me pergunto, por que faz um ser humano, né, Ivan, sair para a rua e chutando árvore e quebrando árvore para se divertir? O que faz um grupo de jovens num Corolla, plena madrugada, pegarem vários ovos, né? Porque esses ovos não estavam no carro. Então, eu acho que eles estavam rodando, viram o andarilho dormindo, foram para casa de alguém, pegaram os ovos e voltaram para atacar os ovos, né? Deve ter sido algo meio que programado, com certeza. Então, eu me apego nessas 2 barbaridades até, né? Para justamente questionar sobre isso que a gente está falando, né? Que tipo de ser humano você é? Quem você quer ser? O que você precisa melhorar? Cadê os pais desses jovens, né? Será que eles estão tendo a educação adequada? Você sabe que Ivan, me indignou muito. Eu tive uma conversa esses dias aqui no A Voz do Povo com o doutor Aníbal Olivan Filho, que foi anterior a esse caso da ovada aí, foi aquele caso da igreja de Campinas. Do massacre, né? Daquela chacina lá da igreja lá de Campinas. E anteriormente a isso, eu já tinha, por coincidência, num dia que o doutor Aníbal esteve aqui, foi preso um cidadão em Rio Claro, armado até os dentes, tinha até metralhadora na casa dele, tinha munição para começar uma guerra, um maluco que estava tentando, só descobriram que ele estava armado até os dentes porque ele foi tentar matar a mãe com uma machadinha. Olha a cabeça do rapaz. Ele foi matar a mãe com uma machadinha, a polícia foi lá, né, para socorrer a mãe, e encontrou todo esse armamento na casa dele. E aí, isso ensejou aqui uma conversa com o doutor Aníbal, e agora, mais recentemente, eu o entrevistei por causa... Na semana seguinte, houve o caso lá de Campinas, e eu entrevistei. E ele falou uma coisa que aquilo está na minha cabeça até agora. Ele disse que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, nós estamos falando aqui de uma... Agora há pouco surgiu algumas pessoas falaram aqui sobre essa questão da religião, perguntando se não... Teve um ouvinte que perguntou, mas não são os muçulmanos e não sei quem mais que não celebram o Natal porque eles não são cristãos? Sim, eles não são cristãos. O muçulmano não é cristão, né? A religião de Maomé, né? Eles não são cristãos, eles não vão celebrar o Natal. Eu falei de uma religião que é cristã. Está me dizendo aqui o Sandro Marques que, como não se sabe exatamente qual é a data, há vertentes, denominações religiosas, que como não se sabe a data verdadeira do nascimento de Jesus Cristo, isso é verdade, 25 de dezembro é uma convenção. Um amigo meu me passou também. É uma convenção, convencionou-se estabelecer... Eles questionam a data, né? Então, como eles não sabem se realmente foi no dia 25, isso. Então respeitam, mas... Tá. Tudo bem, realmente não se sabe, né? Convencionou-se estabelecer o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus Cristo. Algumas religiões cristãs seguem isso, outras não, tudo bem. Mas, enfim, tá mais ou menos esclarecida essa história, porém vou procurar mais informação. Mas, enfim, o doutor Aníbal dizia o seguinte, que nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa com os jovens e perguntaram aos jovens o que eles almejavam. O que é que você, jovem americano, o que é que você quer da sua vida? O que é que você busca? Qual é o sentido da sua vida? O que é que você está buscando na sua vida? E a resposta da imensa maioria dos jovens que participaram da pesquisa foi o seguinte: eu quero ser rico e famoso. Rico e famoso. Quer dizer, o que tem esse jovem dentro dele? Neca de pitibiribas. Nada, Ivan. Nada. Os valores estão muito invertidos, né, Ivan? Neca de pitibiribas. Nós estamos falando aqui de Natal, nós estamos falando de valores cristãos, valores humanos, mas eu acho que a gente não pode deixar de dizer também que isso está se acabando. Está se acabando, Ivan. Tá sim. O ser humano está abandonando isso. Está abandonando os valores tradicionais, antigos, bons valores, né, que a sociedade ocidental preservava, né, a sociedade cristã preservava, os cristãos preservavam,
estão sendo abandonados, estão sendo relegados, estão sendo deixados em segundo plano. Falei aqui já várias vezes, há algumas denominações religiosas, por exemplo, que atraem fiéis com cultos no qual se busca a riqueza material, não se busca o outro mundo. Não se quer preparar a alma, a pessoa para o outro mundo, para outra vida, né? Se quer buscar a riqueza material aqui mesmo, nesse instante que nós estamos vivendo, nesse mundo que nós estamos vivendo aqui. Então, eu acho que nós estamos discutindo uma coisa aqui que a gente não tinha nem que estar discutindo, sabe? Essa coisa, não é questão, você falou até de hipocrisia, não é questão de hipocrisia, não, é que esses valores estão sendo abandonados mesmo, esquecidos, relegados. Mas você acha que está piorando, Ivan? Piorando, Exato. claro, é isso que me atormenta, entendeu? A grande maioria das pessoas não está preocupada mais, a grande maioria das pessoas não está mais preocupada com valores, com você ser decente, ser correto. A grande maioria está preocupada em eu quero o meu. Quero engordar meu bolso e curtir minha vida. Eu quero o meu agora. Né? A outra vida não me interessa. A outra vida eu vou estar morto. Infelizmente, esses valores estão sendo abandonados. Nós estamos criando uma nova sociedade. Está surgindo aí uma nova sociedade. Então, mas aí, Ivan, eu acho que o ponto é por quê? Né? Por quê? Será que é o acesso? Vamos listar aí algumas situações? Será que certamente os pais estão muito? Certamente é o nosso estilo de vida. Né? Nós estamos tendo acesso a muita porcaria na internet, na TV. É um estilo de vida que se valoriza não a sociedade, se valoriza o indivíduo. É isso que eu estou falando. Não, e se valoriza o consumo. Sim, o consumo, a individualidade, o consumismo. Eu quero o meu. Eu quero o meu. Mas a grande maioria das pessoas não tem. Eu quero que a grande maioria das pessoas vá para o inferno. Eu quero o meu. A grande maioria das pessoas que se dane. Então, essa coisa coletiva, essa coisa da sociedade, essa coisa da solidariedade humana está sendo abandonada. Para prevalecer o individualismo. Pronto, acabou. Isso é meio que filosofia, a gente vai ficar filosofando aqui. Aliás, tem um ouvinte aqui falando o seguinte: você e a Nani pensam do mesmo jeito, não dá briga, não dá discussão. Mesmo, gente. Mas o colóquio, realmente é difícil. Entre eu e a Nani aqui, é difícil acontecer não vai ter uma tanta briga. Divergência, né? não. Há mais uma convergência na nossa conversa. Mas o colóquio é isso também. O colóquio não é só discussão. Não é só pau, gente. É que o Caio Bortolã... Se eu estivesse falando essas coisas que eu estou falando aqui com o Caio do meu lado... Ele ia falar que ele já ia virar para mim e falar assim: é porque você quer ver o Lula livre. Ele já ia virar para mim e falar isso, que é o que ele sabe falar. Aquele filho da mãe lá, ele fala isso. O Lula livre, você é Lula livre. Ele arruma um jeito de colocar o Lula no meio da conversa. No meio da história, né, Ivan? Estamos falando aqui de cristianismo, estamos falando aqui de valores humanos. Lula livre. Ele já ia falar isso aqui para mim, pronto, já começava a briga, né? Mas o colóquio não é. Que é um o colóquio não é só discussão, o colóquio também é conversa, é uma conversa entre duas ou mais pessoas, ou seja, é debater alguns temas. Você falou desse negócio tudo isso que nós estamos falando aqui, essa filosofia toda, é porque você falou dos moleques que jogaram ovos lá no... E os outros, que não sei se foram moleques. De rua. E os vândalos que quebraram as árvores. Né? Mas antes de falar desse negócio dos vândalos, deixa eu falar uma coisa. Outro dia, falando desse caso dos meninos aí, que atiraram os ovos no rapaz, foi até no colóquio com o Caio que eu falei, eu disse poxa, os rapazes aí, os moradores de rua, eles são estorvo, né? Eles incomodam, são estorvo porque no sentido de que são um incômodo, eles incomodam a nós, né? A nós, por quê? Eles batem na porta da casa da gente, tocam a campainha, pedindo isso, pedindo aquilo lá. Eles nos abordam nas ruas, pedindo um dinheirinho, uma moedinha, pedindo isso, pedindo aquilo lá. Alguns deles furtam, né, para manter o vício, acabam furtando alguma coisa aqui, ali, na casa de um, na casa de outro. Então, eles são um estorvo nesse sentido, porque eles criam, sim, com a condição de vida deles, eles criam um incômodo para nós. Teve uma pessoa que não gostou, um advogado que não gostou, que eu falei que eles são um estorvo. Ligou para você, você que atendeu. Falou um monte para você, né? Então, eu estou tocando nesse assunto de novo pelo seguinte, porque a gente tem que ser bonzinho, mas bonzinho até certo ponto. A gente tem que passar a mão com os próprios filhos da gente, né?
nós não estamos falando de valores, de comportamento humano, com os próprios filhos da gente. A gente tem que passar a mão na cabeça do filho da gente até certo ponto, em determinados momentos. Em determinados momentos não tem que passar a mão na cabeça, não. Tem que repreender e punir. Tem que chamar na chincha, como se dizia antigamente. Exato. Tem que chegar, ô moleque, pera um pouquinho, não é assim não, velho. É desse jeito aqui, ó. O que você tá querendo, né? Você tem que fazer assim com o seu filho, não tem? E na sociedade também. Poxa, eles são um estorvo, sim. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque eles são um estorvo pela condição de vida deles, pela situação deles de vida, não é por causa disso que nós vamos jogar ovo, que nós vamos jogar isso, jogar aquilo, tratá-los como ser humanos não fossem, né? Então, também não pode ficar dando uma de coitadinho, sabe? Essa coisa do coitadismo, né? Que é muito comum no Brasil, né? O coitadismo. Ah, coitadinho do vagabundo, do ladrão sem vergonha, coitadinho, é uma questão, é um problema social. É um problema social, realmente, o senhor tem toda a razão. O Brasil é um país injusto, o Brasil é um país desigual, o Brasil é um problemão danado para um monte de gente, para todos nós, não é isso? Mas não é por isso que o cara tem que furtar, tem que roubar, tem que cair na marginalidade, pô. É que, na verdade, Ivan, tem casos e casos. No caso do Andarilho, que recebeu as ovadas, a gente checou a situação, tal, conversamos, a reportagem da Educadora conversou com moradores ali da Pracinha das Palmeiras, onde esse cidadão costuma dormir, e as referências em relação a ele envolvem apenas, desculpa o perdão da palavra, a cachaça, Ivan. Não é um cara ruim, não cometia furtos e não atrapalhava. Ele tem um problema com o alcoolismo. E, portanto, fica pelas ruas, tem até residência fixa, segundo o Ceprosom, mas prefere dormir nas ruas. Então, quando você fala estorvo, eu entendo o que você quer dizer, no sentido de sentido que... incômodo. Agora, a eles gente não pode incomodam. passar por essas pessoas também e deixá-las invisíveis, né, Ivan? Eu acho que esse é um grande problema, porque eu tenho certeza, ninguém está na rua porque quer. Ah, esse cara aí, acabei de falar, olha, ele tem casa. Mas assim, gente, ele tem casa, mas tem alguma coisa, algum problema que o faz ficar na rua. Todo mundo quer ter uma cama quentinha, quer ter um chuveiro bom, quer ter uma mesa para comer, abrir a geladeira, ter uma água ali gelada. Então, eu não consigo entender que é melhor ficar na rua. Então, essas pessoas tiveram algum histórico, talvez por culpa delas mesmo, né? Não, foi feita uma pesquisa perdeu agora. na vida. Mas assim, só que essas pessoas também não podem ser largadas, né, Ivan? Porque esses meninos que tacaram os ovos tiraram a dignidade desse Andarilho que nem tinha dignidade. Isso não se faz, isso não é admissível. Isso tem que ser, a gente tem que pegar no pé, a gente pegou no pé e continua pegando no pé, porque isso não se admite. Ah, eles são estorvo, eles incomodam. Eles incomodam a gente no semáforo, eles incomodam a gente na porta da casa da gente, eles incomodam quando alguns deles nos furtam a residência de alguém, eles nos incomodam. Agora, quantas e quantas vezes eu falei aqui, né, no nosso programa, que a prefeitura tem que promover ações, né, para dar um sossego para o povo também, né, que mora em bairros aí que são atormentados por esse pessoal. Por exemplo, você quer ver um povo que não pode nem ouvir falar no tal do Centro Pop? Vai lá no Jardim Ibirapuera. Tem problema. Fala com o povo do Jardim. Fala com o povo do Jardim de Ibirapuera sobre o Centro Pop. Ser vizinho do Centro Pop, o né? povo do Jardim de Ibirapuera, o povo do Parque das Nações, vá lá perguntar para aquele povo sobre o Centro Pop. Nossa, o que o povo fala assim, por que o prefeito, foi no governo do Paulo Radich que instalaram lá, por que ele não instalou na porta da casa dele? Porque é um incômodo, gente. É um incômodo, é um estorvo, sim senhor, é um incômodo. Imagine você 6 vezes por dia tocando a campainha na sua casa, você vai atender alguém pedindo água, pedindo comida, pedindo dinheiro, pedindo não sei o quê, né? Até brinquei aqui outro dia, enquanto eu tiver dinheiro para pagar a conta d'água, que o BRK não for cortar a água da minha casa... Se você tiver que pagar a taxa de religação... Nunca vou... que eu não tiver... enquanto eu tiver dinheiro para pagar a conta, que a BRK não cortar a água da minha casa, nunca vou deixar uma pessoa bater na porta da minha casa, pedir água e sair sem água. Eu também tento. Eu moro em prédio hoje, mas... Enquanto eu tiver comida na minha casa para os meus filhos, para minha família, para os meus filhos... E a gente puder dividir, né, Ivan? E tiver uma sobrinha, ninguém vai bater na porta da minha casa e ficar sem, né? Tudo bem. Mas 6 vezes por dia, 10 vezes por dia, enche o saco. Tem hora que você fala, pelo amor de Deus, rapaz, né?
caramba, né? Vou ter que arrumar um outro emprego para sustentar a turma, porque... Não, é uma situação difícil, né? Ivan. Tenho que arrumar outro trampo. Esse aqui não tá dando para sustentar, sustentar minha família e sustentar a turma lá de fora não tá fácil, não. Então, é nesse sentido que eu falei, mas isso não quer dizer que a gente tem a ação em si, né? Foi totalmente reprovável. Quando eu falava, o governo vai tomar uma providência, ela vai fazer alguma coisa, eu dizia que, olha, por favor, não é para mandar a polícia baixar o porrete nos caras, não é para isso. Não é para isso. Resolver o problema do ponto de vista social. Mas aí, Ivan, aí sai dos ovos, a gente vai para esse caso das árvores, né? É isso que eu questiono. Aí é outra história. Não, tudo bem, mas é assim... vandalismo É puro. vandalismo. Eu imagino uma cena assim, tava uma galerinha andando a pé... Eu posso usar uma outra expressão aqui? Olha, vamos se divertir. Olha que engraçado, eu vou usar uma árvore. outra expressão aqui, que é politicamente incorreta, e que certamente algum advogado, como este que ligou para você, vai ligar de novo aqui e vai me encher o saco porque eu usei essa expressão. Mas eu vou usar essa expressão porque ela cabe nessa hora. Para mim, no meu conceito, cada um, certo? A Nani tem os conceitos dela, o Caio tem os conceitos dele, mas no meu conceito, eu vou falar uma coisa para você. O cara que faz um troço desse, que arrebenta árvore, que sai de um show de seja lá que gênero musical que for, que saísse da ópera, né? E vai pra rua e arrebenta mudas de árvore. Na sequência, né, Ivan? Sabe como é que eu classifico esse tipo de gente? Para mim é lixo humano. Ah, daqui a pouco um advogado vai ligar aqui, vai me encher o saco. Pode ligar, pode encher o saco, pode falar o que quiser. Cada um tem a sua opinião, o senhor expõe o seu ponto de vista e eu vou expor o meu aqui. O meu ponto de vista é o seguinte, esse cara é um lixo humano. Ele não presta pra bosta nenhuma. É a minha opinião. Um cara que faz isso com uma árvore. Porque, ô Nani, eu quando... Fala para o Gustavo colocar as fotos, Ivan, das árvores que nós temos aí. Eu, quando moleque, eu já fiz vandalismo quando moleque. Eu já destruí poste, sinal, essas placas de trânsito. Eu já fiz isso. Eu já fiz idiotice na minha vida. Por isso que eu sei que todo jovem faz idiotice. Eu nunca fiz, mas isso aí vai ser coisa de menino, não, né? Eu já fiz já fiz esse tipo de coisa, eu reconheço, eu já fiz bobagem na minha vida, já fiz besteira na minha vida, fui jovem, fiz besteira na minha vida, assumo, reconheço. Agora, eu nunca destruí árvore. Nem eu, Ivan. Olha, lamentável essa Eu cena. nunca destruí árvore. Eu matei passarinho. Eu fiz essa coisa na minha vida. Matei passarinho quando era moleque. Eu tinha estilingue para matar passarinho. Me arrependo hoje disso. Você jogou sal no sapo também, Ivan? Não, jogar sal no sapo eu não joguei. Mas matar passarinho eu já matei e eu me arrependo. Hoje eu me arrependo. Depois que eu adquiri consciência, eu me arrependo de ter feito esse tipo de coisa. Né? Agora, a árvore, eu nunca destruí uma árvore. Nunca destruí. Porque eu gostava de subir em árvore. Quando moleque, subia muito, era moleque de subir em árvore. A gente ia comer goiaba, a goiaba com bicho na goiabeira. Sabe goiaba com lagartinho? Com lagarto, A goiaba mais gostosa era aquela que tinha bicho. A gente comia. A gente subia no pé de manga para comer manga lá no alto, no pé de manga. Então, destruir árvore, eu não destruo. Nunca fiz isso na minha vida. Então, para mim, o cara que faz um negócio desse é um lixo humano. É lixo humano. É um humano... Se é que se aplica a expressão a um cara que faz isso, eu acho que não se aplica, que não presta para nada, cara. Só presta para destruir. Tem um espírito da destruição. Espírito de porco, né, Ivan? Então, lamentável, realmente. E é isso que eu questiono. Não sabemos a idade e nem quem fez isso, se foi uma ou se foram várias pessoas que cometeram este ato de vandalismo. Não é a primeira vez que fazem isso na cidade, viu? É preciso que se diga. Não foi essa geração aí, tem uma geração aí de moleques que foi num show lá no Secap, que saiu de lá e fez isso. Era uma molecada que estava num evento lá, promovido pela prefeitura, que saiu de lá e fez isso. Não é a primeira vez, não foi essa geração, não. Anos anteriores aí já houve situações assim. A prefeitura plantou em alguns lugares alguma muda, colocou essas mudas de árvore, e alguém passou lá e arrebentou todas. E já houve situações anteriores assim. Uma vez, lá mesmo na Secap, viu? Lá mesmo na Secap, teve um caso que quando tinha o Galo fazia aquelas domingueiras, não sei se você chegou a pegar esse tempo,
O Galo fazia umas domingueiras que eram muito frequentadas. Ia gente da cidade inteira ia para lá. Não peguei, Ivan. Para domingueira ou sabadeira. Eram uns eventos lá musicais do Galo que, olha, lotava de gente. E uma vez saíram de lá, uma turma saiu de lá e saiu arrebentando todas as árvores que a prefeitura tinha plantado recentemente na Secap. Não é a primeira vez que acontece isso, já aconteceu uma vez lá, aconteceu uma vez ali em frente ao cemitério também, arrebentaram todas as mudas plantadas em frente ao cemitério. Não é a primeira vez que acontece isso na cidade. É profundamente lamentável que isso aconteça e ninguém seja apanhado. Ninguém seja responsabilizado. Ninguém viu, Ivan. Ninguém viu, ninguém pode denunciar. Tudo bem, não se filmou, não tinha uma câmera ali, mas é possível que ninguém viu, ninguém tem informações. Então, reforço isso, né? Se você sabe quem foi, tem como fazer denúncia anônima. Esse jovem ou esse cidadão, que eu também acho que não dá nem para chamar de cidadão, né, Ivan? Não é cidadão, não é ser humano, não. Não sei se foi homem, o se foi mulher, o filósofo falou uma vez que nascemos homens, nos tornamos humanos. A gente vai se tornando humano na medida em que a gente vai adquirindo consciência do que a gente está fazendo aqui, do que a gente, para que a gente veio para cá, né? A gente vai se tornando humano. Isso aí não é ser humano. Pois é, lamentável, Ivan. Então fica... Puxei esses dois casos, já que nós estávamos falando de condições humanas, de se perder valores, né? Fazendo uma reflexão, fazendo um colóquio bem light e bem amoroso. Eu não diria. Então me reportei esses dois casos, tá light, porque não. Eu não diria... São os mais recentes, viu, Ivan? Eu não diria que está light, não. Nós estamos tratando de alguns assuntos lamentáveis que a gente tem que tratar aqui na cidade, que é o comportamento de uma parcela da nossa sociedade. Exato. Claro que isso aqui não é o retrato da nossa sociedade, é o comportamento de uma pequena parcela. Felizmente ainda é de uma pequena parcela da sociedade. Mas como o mundo... Hoje está meio filosófico o negócio aqui do colóquio, e colóquio costuma ser também, tem a sua dose de filosofia. Como o mundo está deixando de lado certos valores, né? Valores importantes para a condição humana, como o mundo está deixando de lado, está abandonando, né? Então é bom de tocar nesse assunto, né? A gente vê que essa pequena parcela da sociedade, de repente, pode ganhar corpo. Pode se tornar uma grande parcela da sociedade. Não, porque, Ivan, nós colocamos essas fotos na página da Educadora, no Facebook, enfim... E todo mundo se indigna. Então, para você ver... Pois é. Por enquanto realmente... é uma pequena parcela, né? Mas assim, tem muita indignação. Então, tem muita gente boa que tenta combater, né, esse tipo de ação. Mas realmente parece minoria, né? 12h20, Casa das Torneiras. Opa, a Casa das Torneiras está de portas abertas, desejando fazer parte da sua obra, viu? Porque Casa das Torneiras tem materiais e reparos hidráulicos em geral. Casa das Torneiras tem caixas d'água, tem chuveiros, tem aquecedores a gás e solares. Tem louças e metais sanitários, tem bacias com caixas acopladas, tem gabinetes, tem pias, tanques, fioreta, filtros e purificadores. Super promoção de fim de ano. A Casa das Torneiras tem uma super promoção de fim de ano para os ouvintes do Colóquio. Olha aqui, vou dar a dica para você. Ou então, como diz o mano lá, vou dar a letra para você. A letra é a seguinte, ó. Você que é ouvinte aqui do Colóquio e está precisando de algum produto lá da Casa das Torneiras, qualquer produto que a Casa das Torneiras tenha lá para você, né? Uma torneira, um chuveiro, um reparo, uma caixa acoplada. Chega lá na Casa das Torneiras e diz assim, pergunta lá, escuta, quanto custa essa caixa acoplada aqui? Vai dizer para você, custa tanto. Aí você vai, então bota 20% de desconto aí que eu sou ouvinte do Colóquio. Essa aqui é a letra que eu tenho que passar para você aqui, viu? E se for da área de pias e gabinetes para cozinha ou banheiro, pergunte lá, diga, quanto custa essa pia aqui? Quanto custa esse gabinete aqui? Custa tanto, então bota 30% aí porque eu sou ouvinte do Colóquio. É assim que funciona o negócio. Essa promoção do ouvinte do Colóquio lá na Casa das Torneiras, 20% em todos os produtos, 20% de desconto em todos os produtos da Casa das Torneiras e 30% de desconto nas pias e nos gabinetes para cozinha ou banheiro da Casa das Torneiras, que tem crediário próprio, que aceita todos os cartões, e o Casa das Torneiras tem soluções para o seu lar, na Rua Santa Josefa 336. Telefone, anote aí, 3441-0104, 3441-0104 e o WhatsApp, 981719696, 981719696, Casa das Torneiras. Ô Nani, já está definido, ou já se sabe se
o nosso amigo Michel Temer assinou o indulto ou não assinou o indulto ainda? Oi, Ivan. Porque a notícia, você deve ter acompanhado o noticiário, como eu acompanhei, a notícia surgiu assim, Michel Temer não vai assinar o indulto de Natal, indulto de Natal. Não vai assinar o indulto, não sei o que, não sei o que lá. Aí, dali a pouco, não passou muito tempo, veio o seguinte, olha, teve lá um assessor, não sei das quantas, lá alguém do departamento jurídico, lá algum advogado, não sei se da Procuradoria-Geral da República, da onde, sugeriu ao Michel Temer que não ficava bem, ele como presidente. Foi da Defensoria Pública, da né? Defensoria Pública, da Defensoria Pública. Então, alguém da Defensoria Pública foi dizer para o Michel Temer, olha aqui, senhor presidente, o senhor não pode fazer isso, senhor presidente, o senhor tem que editar o indulto, né? É uma tradição, tal, da República, todo presidente, né? O senhor precisa... E do ponto de vista político, esse recuo fica mal, tal, não pega bem, além disso tem esse também, né? E aí, então, surgiu uma notícia de que, olha, ele disse que não, mas é possível que sim. Mas vai dar uma editada num indulto, assim, mais light, né? Não se sabe ainda, né, se vai ou não vai. Ivan, olha só... Estão tentando ensinar o Temer a fazer política lá em Brasília, tá difícil, né? As últimas notícias, ontem, inclusive, teve até uma matéria sobre isso também, que eu estava assistindo na televisão, sobre essa indecisão. As últimas notícias, estou checando agora, e tá nessa. Vou ou não vou? Né? Edito ou não edito? As informações é de que, pelo menos até agora à tarde, Temer, então, iria decidir, né, vai ser nessa quarta-feira, Temer deve decidir o indulto de Natal para presidiários, e com essa ressalva aí, né, se atingirá ou não. Porque o lance é a Lava Jato, né? Não pode liberar os presos da Lava Jato. O pano de fundo é esse, né, Ivan? Mas eu acho que ele vai decidir pelo indulto e vai manter os presos da Lava Jato, Ivan. Então, aí a dúvida toda deve estar sendo uma questão técnica aí, né? Se ele pode fazer isso? Não. Dar indulto para um em detrimento de outro? Então, como fazer isso? Conceda-se o indulto, que é um perdão, né? É um perdão. Quer dizer, o cara vai sair da cadeia, ele vai ser liberado. Ele tem uma pena para cumprir, né? E para não confundir indulto com aquela saidinha. Saidinha é uma coisa, indulto é outra, né? O indulto é um perdão da pena. E é previsto pela Constituição Federal, né? Sim. E é uma tradição da República. Isso, aliás, essa tradição da República vem, acho que dos tempos da monarquia. É uma coisa antiga, né? Secular, essa coisa do indulto, né? O indulto é o perdão. Então, o cara está cumprindo uma pena por um crime que ele cometeu. Ele atinge determinadas situações. Tem alguns pré-requisitos, não é assim, solta e pronto. Você não vai dar indulto para um assassino. Lógico. Certo? Um cara que matou alguém, um latrocida, né? Um cara que matou alguém para roubar. Você não vai dar indulto para esse cara, pô. Você dá indulto para quem? Para quem cometeu crimes que não são... de baixa periculosidade. Exatamente. De baixo potencial ofensivo. Que não ofensivo. ofereceu risco para a vida humana. Aí você pode... Aí vai ter um outro que vai puxar uma discussão. Ah, mas como assim? Corrupção é um crime que coloca a vida do ser humano em risco, porque ele roubou o dinheiro que iria para a saúde, ele roubou o dinheiro que ia para a segurança. Então, isso aí já é uma discussão que, né, a gente vai só ficar discutindo e não vai chegar a um consenso. Mas, enfim, o indulto é para crimes que não têm ofensividade à vida, né, não oferecem grande risco de periculosidade, como, por exemplo, o furto, que é o que nós estamos falando. O cara furtou o dinheiro público, né? Tem nomes técnicos para isso, mas o resumo da ópera é esse. Ele furtou o dinheiro público, desviou o dinheiro público. Passou a mão ali. Em vez de ir para o hospital, em vez de ir para a segurança, em vez de ir para a merenda das crianças, foi para o bolso dele, ou foi para o partido dele, né? Então, mas, em tese, ele não colocou uma arma na cabeça de ninguém para fazer isso. Né? Essa que é a questão. Mas, Ivan... Então pode se indultar e se indultou, sempre se indultou. Agora, quando chegou essa vai colocar os amiguinhos dele pra rua? Vai colocar os amiguinhos dele, vai livrar os amiguinhos dele da pena. E tem outra situação. Aí deu um chimilique aí, um streamilique. O Bolsonaro deu uma entrevista, né?
Estilo Bolsonaro, né? Duro. Sei. Quando eu assumir, não vai ter mais indulto nos próximos 4 anos, blá, blá, blá. Então também tem. Então tem a Lava Jato, que é a discussão aí Então, de bastidor. E tem também a questão do Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro não vai fazer Precisa ver isso. se pode. Porque o Bolsonaro... daí talvez ele tenha que mudar a Constituição, então. O Bolsonaro fala muita coisa que, por exemplo, o negócio ele fala muita coisa que depois não é bem assim, né? Você quer ver uma, para não entrar em época de campanha? Agora, por exemplo, Bolsonaro falou um negócio, nessa de vir o premier de Israel vir para cá, o Netanyahu. Que desistiu, né? Que não vem Então, agora, não sei né? se desistiu ou vem, mas volta rapidinho, porque o país dele está em crise, ele está correndo o risco de perder o cargo, né? Porque o país dele está não vai ficar aqui numa crise política. Aliás, no samba brasileiro, Israel né? vive em crise política, né? Aquilo lá também é um vulcão aquilo lá também, né? Vive em crise política. Mas nessa do Netanyahu vir para cá, ele é primeiro-ministro, né, de Israel, né? Nessa de Netanyahu vir para cá, ele falou assim, nós vamos conversar, que eu duvido, Eudó, que eles vão conversar sobre isso. A conversa deve ser outra, é completamente diferente, mas é para justificar, nós vamos conversar sobre a dessalinização da água do mar. Essa é a nossa conversa, nós vamos sentar para conversar isso, dessalinização da água do mar. Eu duvido, Eudó. Que seja essa conversa. Mas ele falou disso. Agora vamos deixar que seja, vai. Vamos deixar que eles vão falar sobre isso mesmo. Dessalinização. Eu vou pronunciar essa palavra até a minha língua se acostumar com ela. Dessalinização da água do mar. Vamos supor que seja realmente que eles vão conversar sobre isso. Pô, peraí. Tem um estudo sobre isso? De onde ele tirou isso? De onde que o Bolsonaro tirou essa coisa de comprar, que é uma tecnologia israelense, né? É uma tecnologia israelense. Comprar essa tecnologia da dessalinização da água do mar. De onde que ele tirou? Qual é o estudo que leva a isso? Vai fazer isso para qual região do Brasil? Quanto custa isso? Até onde se sabe, é uma tecnologia caríssima. Caríssima, é um absurdo. Você transformar 1 litro de água do mar em 1 litro de água potável custa muito caro. Não, mas e qual é o benefício para o cidadão, vai? Não, o benefício é você ter água potável. Não, para não faltar água. Que hoje no mundo... Então, mas qual é o preço disso? Tem gente que diz que a próxima guerra mundial vai ser por causa de água. Vão invadir países, as potências vão invadir países não para roubar petróleo, não para tomar o petróleo do cara, para tomar a água do cara. Né? Não se fala quantas vezes você já não ouviu falar da internacionalização da Amazônia? Sim, que é o pulmão do mundo, né? Essa é uma proposta que está aí no mundo, porque o mundo está de olho naquela água toda lá, pô, não é isso? A Amazônia tem que ser internacionalizada, né? Então, mas espera um pouquinho, que estudo é esse, seu Bolsonaro? De onde que o senhor tirou? O senhor tirou um estudo? Diz o senhor tirou da sua cabeça. Porque custa uma fortuna. E isso pode servir para uma determinada região do Brasil, para outra determinada região. Por exemplo, para Limeira. Vamos supor, vamos trazer água do mar para Limeira. Quanto custa transportar água do mar para Limeira? O custo da tecnologia da transformação já é um negócio absurdo. E para trazer água do mar para cá é outro custo. Então, o que tem que fazer aqui na região aqui de Limeira, aqui do estado de São Paulo? O que tem que fazer? Aqui nós temos que investir em outra tecnologia, que é a despoluição da água. É que o discurso do Bolsonaro, ele diz assim, que ele quer acabar com a seca no Nordeste, é isso, né? Mas não é em todo o Nordeste que você vai poder levar água do mar. A água do mar, Nordeste, para as capitais que estão, a grande maioria das capitais do Nordeste, acho que só Teresina, né, que não está no mar. E agora, Ivan? Acho que só Teresina. As outras todas estão na praia. Tá. Aí tudo bem. Vamos levar água do mar para ali, tá pertinho ali, né? Agora vamos levar para o sertão, lá para dentro, lá de Pernambuco. Pernambuco, Fernando! Aí não dá, porque vai ficar... É caro para dessalinizar, é caro para transportar, né? Então lá tem que ser um outro processo. Tem que ser uma outra tecnologia. Então, sabe, tem umas coisas assim que os caras vão falando, Nani.
vão falando assim que sai que você não sabe de onde saiu isso, né? Ô, Ivan, estava lendo aqui, essa discussão já é antiga, né? E tem, inclusive, olha, chama o programa Água Doce, PAD, que é desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente e vai justamente nessa direção, né? De buscar soluções eficientes e de baixo custo, justamente para tirar o sal da água, torná-la potável, enfim, para que num futuro próximo não nos falte este bem. O que é esse programa? É um programa brasileiro? É um programa brasileiro. E por que você vai conversar isso com Israel? Por que você vai comprar tecnologia de Israel se porque tem uma lá já tecnologia? tem algo bem avançado nesse sentido. Agora... Não, isso que eu estou falando. O Bolsonaro fala de umas coisas que, às vezes, quando você vai ver, não é bem assim. Porque você está dizendo, no meu governo não vai ter indulto. Espera um pouquinho, não é assim. Tanto que o Temer falou, olha, eu não vou... Israel tem usinas, viu, Ivan, de dessalinização. Mas lá eles precisam, lá eles não têm de onde tirar água. Eles não têm de onde tirar água, não tem reserva nenhuma, eles precisam buscar água do mar. Agora, nós temos, por exemplo, que despoluir as águas aqui da nossa região, né? Então, essa coisa dele falar, precisa ver, essa coisa do indulto, que é o começo da conversa. O nosso amigo aí, o Temer, falou, olha, eu não vou dar um indulto. Tá bom, não vai dar um indulto. Aí chegou o cara da defensoria, você falou, amigo, não pode ser assim. Não pode ser assim. Você tem que... Algum indulto você tem que dar. Né? Então, essas coisas que o Bolsonaro fala, a gente fica meio com o pé atrás, fica esperando, porque vai vir lá na frente, chega lá na frente. Uma coisa é a sua vontade, outra coisa é... É a prática, é o custo, né? E as consequências disso, né, Ivan? Olha aqui a Odontologia Santa Josefa, que cuida de seus dentes há mais de 30 anos, agora é Pastorello Clínica Odontológica, viu? Totalmente repaginada. A Pastorello Clínica Odontológica está ainda melhor para atender você, toda a sua família e sua empresa. Quer dizer, a saúde de seus dentes continua sob os cuidados de uma clínica limeirense, que conta com o quê? Com o laboratório próprio. Tem profissionais atualizados, os avanços científicos ao seu dispor em todas as especialidades, viu? Enfim, uma odontologia de ponta. Tudo para manter seus dentes saudáveis e proporcionar a você uma mastigação eficaz, seja para o seu bebê de 6 meses, para o seu check-up semestral ou ainda para um implante dentário. Deixe a Pastorello Clínica Odontológica colocar um sorriso contagiante na sua boca. Pastorello Clínica Odontológica, na mesma rua Prefeito Marciliano 39, Cidade Jardim, com estacionamento próprio para os seus clientes. 3445-2703 é o telefone da clínica, da Pastorello Clínica Odontológica, 3445-2703. Tem também o 3702-4849, 3702-4849. E o WhatsApp? O Zap é o 98761-8070, 98761-8070. Pastorello Clínica Odontológica. 12h35 agora, 12h35, este eu coloco aqui pela sua educadora na última semana do ano, gente. A última semana do ano já passou. Como passou rápido? Passou o Ivan Natal, Schutzer, nós estamos indo para o fim do ano. 2019 vem aí, um novo governo, né? Um novo governo, que chega muito bem avaliado como todo governo de seu início, muito bem avaliado no seguinte sentido. Há uma grande expectativa, uma expectativa positiva. Tá na fase do namoro, Ivan. Uma expectativa positiva em relação ao que vai ser esse governo. Todos estão tendo uma expectativa muito positiva, que é muito bom, isso ajuda. Isso ajuda o governo a implantar medidas que precisam ser implantadas para, por exemplo, alavancar a nossa economia que está aí capengando, né? Se essas medidas, a princípio, começarem a gerar coisas positivas, como, por exemplo, gerar emprego, a incentivar um pouquinho mais a economia começar a andar e começar a gerar emprego, muito que bem. Muito que bem. Essa expectativa positiva se confirmará e daí tudo vai correr melhor, né? E a coisa pode andar. Agora, se começar a fazer água, Oi, você sabe que... o tal dos 100 dias, né? Exato. O namoro eu tenho vai até os primeiros 100 dias. Acho que a gente tem que apostar no melhor e principalmente, Ivan,
Independente de quem, né? Se eu voltasse lá atrás, você gosta do Bolsonaro ou não gosta, gosta do Haddad ou não gosta. Eu acho que a questão principal é dar tempo ao tempo. O Bolsonaro não vai conseguir resolver, como o Haddad também não conseguiria. É que o Haddad teria aquela... É governo, né? Então daria aí talvez a continuidade. O problema, sabe qual é? O problema é aquela coisa, gente, o Bolsonaro aquela não coisa vai bem brasileira. Então, colocar a economia. Gente, se vocês estão achando esse é o problema do brasileiro. que lá para abril vai ter emprego sobrando no Brasil, não vai ter. Não é só economia. O brasileiro costuma depositar as esperanças de tudo em cima de um governante. Seja ele prefeito, seja ele governador, seja errado, presidente. Né, Ivan? A gente acha que, olha, é simples assim. E agora está muito claro isso. É simples assim. A gente vota num cara lá que a gente escolheu para presidente, que a gente acha que é o melhor, que a maioria achou que é o melhor. Ele tem Messias no nome, né? A gente vota nele e ele vai resolver tudo. Ele vai resolver a questão da segurança, ele vai resolver a questão da saúde, ele vai resolver a questão da educação, ele vai resolver a questão da desigualdade social desse país, da injustiça social desse país, da injustiça tributária desse país. Enfim, ele vai resolver tudo. Tudo. Quando, se a gente parar para pensar friamente, analisar, raciocinar e olhar para o panorama, pensa, coitado do cara. Coitado do cara. Ivan, seja quem for, nesse primeiro ano... Coitado do cara, porque o cara não vai aguentar tudo isso, não vai. Gente. Ivan, se nesse primeiro ano de governo do Bolsonaro ele conseguir, um pouquinho assim, lidar com o Congresso, já vai ser, olha, já pode falar, já tem que tirar o chapéu pro cara. Lidar com o Congresso é outra história, né? Não, mas aliás, lidar com o Congresso, mais ou menos, Ivan, ele sabe. Eles estão brigando, tudo bem, mas eles estão brigando entre eles. Quantos anos? Sim, mas quantos anos ele tem de deputado? Ele começou, 20 de deputança. anos. De deputança, quantos anos ele tem? Tem quase 30 anos de deputança. São 27 anos. Até onde eu li aí, 20 e alguns anos, né? De Câmara dos Deputados. Oh, meu Deus do céu, se ele não conhecer aquela turma lá... Então, Ivan, mas ele só teve do outro lado, né? Se ele não souber... O problema é o seguinte, ele conhece aquela turma lá é a turma do toma lá da cá. Mas então, pelo que você está dizendo, então ele vai ter que abrir as pernas para todo mundo. E não abre para ver. Mas então vai continuar do mesmo jeito, né, Ivan? Nada vai mudar. Não tô dando uma de ingênuo, eu entendi o que você está querendo dizer. Sim. Né? Que ou você faz assim... amigo... Né? Ou dá ou desce. Ou dá ou desce. É assim que funciona. Exato. Então, não é assim que funciona? Então, já não vai mudar, né? Porque, então o modus operandi vai continuar. Porque o sistema vai você usou continuar. uma palavra ingênua. Só um ingênuo para achar que todo aquele povo que está lá no Congresso está lá porque tem grande apreço pelas coisas do Brasil. Pela bandeira, pelo povo brasileiro, pelos está preocupado anseios. com o sofrimento do povo, né? Só um ingênuo para achar isso. Só um ingênuo para achar que o Bolsonaro vai chegar lá e falar com os caras, olha aqui, gente, isso aqui é pro bem do Brasil. E todo mundo vai dizer, é pro bem do Brasil? Amém! Cuida do Brasil, mas mantém minha parte. Cuida do Brasil, mas a minha parte fica. É pro bem do Brasil, e o meu? E o meu? 12h40, no Magazine Luiza, do centro de Limeira, tem sempre uma promoção imperdível para você, viu? Passe pelo Magazine Luiza, do centro de Limeira, em qualquer dia, qualquer hora, e você terá sempre uma promoção ou uma oferta para você fazer um grande negócio em todos os setores da loja, viu? No setor de móveis, no de eletrodomésticos, no de eletrônicos, informática, celulares, utilidades domésticas, viu? Magazine Luiza, do centro, tem sempre uma promoção, tem sempre uma oferta para você fazer um grande negócio à vista ou a prazo. E se você quer comprar a prazo e você não tem o cartão Luiza, olha, Gustavo, você não esquente a cabeça não, viu? Não esquente a cabeça não. É só você fazer o seguinte, passe lá pelo Magazine Luiza do centro, o pessoal vai fazer um cartão Luiza na hora para você sair comprando na mesma hora com até 24 meses para pagar e as melhores taxas do mercado. Magazine Luiza, no centro de Limeira. Se perguntasse eu a Caio Bortolã, onde fica mesmo o Magazine Luiza do centro de Limeira, catedral, como ele responderia, atrás Nani da catedral, Camargo? Atrás da catedral. Muito bem.
Bom dia, Ivan. O indulto é um refis moral. Egberto da Vila Castelo. Refis moral? Refis moral? Refis é refinanciamento, né? Que raio de conceito é esse, ô Egberto? Refis moral? Que raio de conceito é esse? Na verdade, né, Ivan, essas discussões só acontecem na hora que elas têm que ser aplicadas e... Imagina, Ivan, exatamente. Então, vai mudar o indulto, primeiro tem que mudar a Constituição, para mudar a Constituição tem que passar no Congresso. Então, as coisas, elas começam a fervilhar na ponta do lance ali, né? A hora que tem que editar baixar o decreto ali, e aí... mas o Temer, Ivan, o Temer já deveria ter decidido logo, né? Ficar nessa, né? Só à tarde e tal... Ele tá tirando qual dúvida? Né? Com as suas bases em relação a isso, né? Eu tenho um amigo aqui que está dizendo, amigo ouvinte, como é que é o negócio aqui? O Reginaldo. Engraçado vocês se dirigirem aos outros que fomentam um mínimo de esperança ou pensamento positivo que vai dar certo de renovar e apoiar um governo eleito democraticamente como ingênuos. E um colóquio onde duas pessoas concordam com tudo fica muito chato. O Reginaldo, colóquio é uma conversa. Uma conversa não precisa ser necessariamente de pessoas que discordam uma da outra. Uma conversa pode ser entre pessoas que concordam uma com a outra, que vão apresentando cada um dos participantes do colóquio vão acrescentando argumentos, acrescentando dados, informações, argumentos e pensamentos. Começa daí. Mas você não se preocupe, não. Amanhã o Caio tá de volta. Amanhã o Caio tá recuperado da gripe, ele vem aqui, ele começa a falar do Lula, dizendo que eu amo o Lula, que o Lula me ama, e a gente pode até partir para um fight. Agora, com relação a dizer que as pessoas são ingênuas, o que eu quis dizer aqui, se eu não me fiz entender, e muitas vezes eu não me faço entender, não é? Muitas vezes eu tenho essa dificuldade, às vezes eu tenho dificuldade de me fazer entender. Então, se eu não me fiz entender, deixa eu explicar, né? Eu não me referi a quem votou nesse, a quem votou naquele. Eu me referi ao brasileiro. O brasileiro de uma maneira geral. E para não dizer que eu estou falando do quem votou em Bolsonaro, deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos voltar? Nós vivíamos uma ditadura, vivemos 21 anos de ditadura. E aí o país se redemocratizou. Nós pudemos novamente eleger o presidente da República. Quem é que disputava a eleição naquela época? O mesmo Lula que está preso aí com Collor de Mello. Qual era o discurso do Collor de Mello na época? Eu vou acabar com os marajás. Caçador de marajás. Ele era o caçador de marajás, né? Ele veio lá de Alagoas com esse nome, com essa marca de caçador de marajás, e fez toda a campanha dele dizer por quê? Porque no Brasil naquela época, os marajás, os funcionários públicos que ganhavam muito dinheiro, né? Recebiam salários poupudos, né? Eram os marajás. E eu vou acabar com os marajás, vou acabar. E o Collor foi eleito porque o brasileiro acreditou que ele ia acabar com os marajás. Um cara só, eleja o Collor, só esse cara aqui, ele sozinho vai acabar com os marajás. Os marajás estão aí até hoje. Mais fortes ainda, Ivan. Meu caro, deixa eu pegar o nome do Reginaldo Vieira. Meu caro Reginaldo Vieira, os marajás estão aí até hoje. Vá lá no funcionalismo público, vá ver. Agora essa discussão no judiciário do auxílio moradia, o reajuste de 16%, vá lá e você vai ver se o Collor acabou com os... É nesse sentido que eu estou dizendo que o brasileiro é um ingênuo. Ele acredita em coisas que um cara fala durante a campanha política. E acho que isso vai ser possível, né, Ivan? Que o cara vai resolver sozinho. O cara não vai resolver sozinho. Ele precisa de consenso na Câmara, no Congresso. E para ele ter consenso na Câmara, tem que ter moeda de troca. E como é que funciona aquilo? Eles estão pensando... Você acha... Reginaldo, você está pensando no Brasil. Você acha que aqueles caras estão pensando no Brasil? Alguns até podem pensar. Não são todos. Não vamos cometer o engano a injustiça da generalização, né? Alguns até podem pensar. Mas uma boa parcela daqueles caras está lá pensando no meu. Quero saber do meu. É pro bem do Brasil? Se é pro bem do Brasil, eu voto. Olha, mas para votar eu preciso do meu. Pô,
Eu tô sendo o quê? Eu tô sendo o quê? Cruel na minha análise? Ô, Ivan, se você acha que eu tô sendo cruel, aí eu vou chamar você de ingênuo, Reginaldo. Ô, Ivan, aí você que tá sendo ingênuo. Puxa pra Limeira isso. Me perdoe, mas... As informações de bastidores aí, informações de bastidores que não foram confirmadas, mas foi uma baixaria a eleição da mesa diretora da Câmara de Limeira, que é uma eleição, né, bem menor, é só para apresentar um exemplo. Pois é. Imagina, você vai para um congresso. O que teve de conversa, de coisas o que o governo teve que abrir. Vamos deixar assim, vamos deixar desse jeito. O que o governo do Mário Botion teve que abrir mão, negociando com a Câmara, para conseguir fazer eleger seu grupo ganhasse. O presidente que ele queria. O presidente, ele teve que negociar. Ele teve que abrir mão de alguma coisa. E tem inúmeras conversas aí nos bastidores, a boca pequena, né? Do como é que foi o negócio. Diz que cada ser humano tem o seu preço, né? Não é? Tem. Cada ser humano Concordo. Cada ser humano tem o seu preço. Não é? Uns são mais caros, outros são mais baratos. Né? Então, você bem lembrou essa situação aqui, né? Da Câmara Municipal de Limeira, ver a eleição de uma mesa diretora que... Tá todo mundo pensando em Limeira lá? No povo de Limeira? Exatamente. Né? Tá todo mundo pensando no povo de Limeira? O povo de Limeira, eu preciso pensar no povo de Limeira, mas e o meu? Exato, Ivan. É por aí mesmo. Daí você imagina, quando você vai para Brasília, você tem que lidar aí com um Congresso, tem um poder de manobra, né, muito maior. Imagina, a gente só fez a Câmara de Limeira é só uma sementinha, né, perto do que acontece lá em Brasília, né, Ivan? Pois é. Então, ingênuo é realmente acreditar que o Collor fosse acabar com quem acreditou que o Collor ia acabar com os Marajás... Caiu do cavalo. Né? Para mim, foi ingênuo, né? Porque a gente sabe que o Brasil não é assim que se resolve. Não é decisão de um que... Na República, não é decisão de um que resolve o problema. Ivan, né? E como também quem muito acreditou no PT, o que foi o PT antes do governo, e depois tudo que foi feito com um mandato mão... Não era o partido que iria moralizar e levar a ética para a política, moralizar a política. Pois o PT também moralizar a atividade política, levar a ética para a política. Não era o partido que iria acabar com a roubalheira no país. Não era esse o discurso? Exato. Não é? Quem acreditou, hoje quem acreditou está se dizendo, como eu, né? Como eu, por exemplo. Enganado, traído. Como eu fui ingênuo. É isso aí, Ivan. Como eu fui ingênuo, né? Fui ingênuo, O que eu vou fazer? Né? Uma vez de cada um ser ingênuo, né? Uma vez de cada um. 12h50. Elétrica Maio. Elétrica Maio tem tudo, mas tudo mesmo, viu? Em material elétrico, residencial e industrial, viu? Na Elétrica Maio que você encontra as melhores marcas do mercado. WEG, Tramontina, Coel, Lorenzetti, Intelbras, Canaflex, Piau, Ourolux e tantas outras, viu, gente? Preste atenção nas ofertas da Elétrica Maio para pagamento à vista. Lâmpada LED, não tem para ninguém esse preço aqui não, hein? Pode pesquisar por aí. Lâmpada LED de 9 watts com 1 ano de garantia por apenas e tão somente R$ 8,90. Interfone Intelbras por apenas e tão somente R$ 155. E nesse verão só vai passar calor que não passar pela Elétrica Maio. O ventilador Arge de parede 60 centímetros bivolt por apenas R$ 169. Ventilador de teto marca Lorenci de 127 watts com 3 opções de cores por R$ 129. Tá vendo como é barato demais na Elétrica Maio? Pode pedir um orçamento, viu? Peça um orçamento lá para comprovar o que eu estou falando pro Fernando, pro Fábio, pro Vinícius lá na Elétrica Maio, na Avenida Cônego Manuel Alves, 601, esquina com Fabrício Vanpré, ali no Jardim São Paulo, viu? Olha, você pode ligar lá para a Elétrica Maio, telefone, anote aí o telefone da Elétrica Maio, é o 3441-4453. 3441-4453. Você pode mandar um zap também para a Elétrica Maio, 98861-1964. 98861-1964. Elétrica Maio.
Ô, meu caro Gustavo, eu tenho uma mensagem de áudio aqui, posso colocar no ar para acrescentar? Olha, coloque isso. Colóquio é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Às vezes tem colóquio triplo aqui, né, Ivan? Tem. Duas ou mais pessoas que não necessariamente precisam discordar e muito menos precisam se estapear. O colóquio é uma conversa entre duas ou mais pessoas que vão acrescentando informações àquilo que você vai falando. Então, tem uma ouvinte aqui mandando uma mensagem de áudio, vamos escutar, quem sabe ela acrescenta alguma coisa naquilo que nós estamos falando, né? É isso que a gente espera, né? Boa tarde, Ivan, que é a Roseli Valente de Santa Eulália. Então, quer dizer que no seu pensamento, não importa quem a gente coloque lá, nunca vai mudar? Então, não tem que ter esperança mais? O Brasil está perdido? Ninguém que vai ser colocado lá vai conseguir, então? Ou como que a gente vai fazer, então? Não se tem mais esperança? Perde-se a esperança que talvez o Bolsonaro vai ser melhor que o Lula? Porque se ele roubar, como você está dizendo que vão roubar, um pouco menos já vai estar bom, né? Porque o Lula fez muita merda. Não, filha, eu não estou dizendo que não é para ter esperança. Tá vendo como eu tenho dificuldade para me fazer entender? Eu não estou dizendo que não tem que ter esperança. Tem que ter esperança. E há esperança. Não é que eu não queira que tenha esperança. Há esperança. Foi feita uma pesquisa agora, aí deu 75% de expectativa positiva em relação ao governo do Bolsonaro. Há esperança. Não é que e eu não estou dizendo que não tem que ter. Tenha esperança, Roseli, porque senão, também se a gente não tiver esperança, a gente não vive, né? A gente larga tudo e vai embora, não é mesmo? Nem sai da cama. O que eu estou dizendo é que a gente não pode. O fato de você ter esperança não significa que você tem que ser ingênuo, pô. Uma coisa não invalida a outra. Eu tenho esperança, mas também não sou ingênuo. Eu não estou esperando que o cara... Espera um pouquinho. O cara não vai resolver... Você acredita que o cara vai resolver tudo? De hoje para amanhã ele vai resolver tudo, Roseli? Se você acredita, você é ingênua, filha. É disso que eu estou falando. A gente tem que ter esperança. Esperança que vai melhorar, esperança que vai mudar. Afinal de contas, esse país é um país maravilhoso. Vai melhorar, vai mudar, se Deus quiser, devagarinho. Né, agora, você não pode ser ingênuo de achar que o cara vai resolver tudo, meu Deus do céu. Porque, na verdade, o presidente da República... Ele está ali, mas aí ele tem um grupo de ministros, e aí você não pode controlar o que todos estão fazendo. E aí volta, mais uma vez, para a questão do Congresso, né? Quer ver? Do lado social. Às vezes o presidente pode ser bom, mas ele não consegue resolver. Eu vou dar um exemplo aqui. O Brasil é um país que tem problemas sociais gigantescos, né? Todos concordamos com isso? Todos concordamos. Com certeza. Acabamos de falar aqui dos moradores de rua, etc. e tal. Pobreza, miséria, etc. O Brasil é um país que tem problemas sociais gigantescos. Todo governo precisa ter uma sensibilidade para isso e todo governo tem que desenvolver alguma política social para tirar esse povo da miséria, do analfabetismo, da miséria, não é mesmo? Então, todo governo tem que ter uma política social para isso. Pegamos o governo do FHC, o governo do FHC criou vale gás, vale não sei o quê, vale disso, vale daquilo. Ou seja, o governo do FHC, o governo do PSDB, desenvolveu alguma política social. Subsidiava, né? Vale gás, vale não sei o quê. Alguma política social para essa população mais carente, mais pobre. Resolveu o problema? Não. Não resolveu o problema. A política social do governo do FHC não resolveu. Aí veio o governo Lula, o governo do PT. Criou o Bolsa Família. Vamos pegar esses programas todos e vamos fazer o seguinte, vamos fazer um Bolsa Família. Unificar. Bolsa Família. Tá, Bolsa Família. Pau daqui, pau de lá, Bolsa Família foi criado, tal e coisa ilusa. Todo mundo meteu o pau, mas o Bolsa Família está aí, portanto ele tem uma importância social. Ele é uma política... se é boa, se é ruim, é uma outra discussão. Mas ele é uma política social, né? E esse governo agora está falando o quê? Eu vou dar o 13º do Bolsa Família. Então, veja, todo governo tem que ter uma política social. O governo do FHC criou lá um vale isso, vale aquilo. O governo do Lula criou o Bolsa Família. E esse governo está dizendo que vai dar o 13º do Bolsa Família. Mas ainda assim, nenhum governo resolveu. Vai resolver o problema? Vai resolver o problema? Não vai. Não vai. Puxa vida, o povo do Bolsa Família está tendo uma esperança. Olha, nossa, o ano que vem nós vamos ter 13º. Ui, que bom, melhorou. Vai resolver o problema deles? Não vai.
Então, ameniza, né, então a Ivan? gente tem que ter esperança, a gente tem que ter expectativa positiva. Minha cara Roseli Valim. Nós temos que ter esperança e expectativa positiva, e nós estamos tendo, o povo brasileiro está tendo. Mas nós não podemos ser ingênuos, filha. Achar que o cara vai resolver. Por exemplo, uma esperança muito boba, me desculpe quem acredita nisso, mas é uma esperança muito boba você acreditar que este governo vai acabar com a corrupção no Brasil. Também concordo com você, Ivan. Obrigado, Nani Camargo. Você me fez entender, eu duvido eu dó que esse governo vai acabar com a corrupção. E muita gente boa está acreditando nisso. Pode ser que se tente mais combater a corrupção? Não, você pode criar mecanismos. O tempo vai mostrar. Pode ser. Esse governo poderá criar mecanismos de combate à corrupção. Exato. O que já será de grande valia. Com de certeza, grande valia. com certeza. Criar alguns mecanismos que diminuam essa quantidade de desvio de dinheiro público que tem aí. E já será de grande valia. Agora, algumas pessoas acreditam que esse governo vai acabar com a corrupção. Não vai, Ivan. Gente, isso é ingenuidade. Porque o Bolsonaro é um só, né, Ivan? E tem muitos políticos envolvidos aí. País nenhum do mundo conseguiu isso. Não, exato, Ivan. País nenhum do mundo conseguiu. Ivan, não existe país no mundo que tenha zero de corrupção. Nem um município, né, pequenininho, também já conseguiu, né, Ivan? Não existe. Olha, o açougue do Marquinho vai te ajudar com a sua noite de ano novo, viu? Porque todas as carnes lá que você vai utilizar na sua ceia, ou festa, ou churrasco da passagem de ano, podem ser temperadas e recheadas na hora lá pelo pessoal do açougue do Marquinho, viu? Olha, os melhores cortes para o seu churrasco, costela inteira para fogo de chão, além de maionese e farofa, viu? Açougue do Marquinho, onde você encontra leitoa, onde você encontra leitão, lombo, pernil, lagarto, tudo do jeito que você desejar. No domingo dia 30, horário especial até às 5 da tarde, viu? Olha, você pode ir lá no açougue do Marquinho, na Avenida Antônio da Andréa 700, a 100 metros para baixo da APAI, no Parque Nossa Senhora das Dores. Mas você pode fazer o seguinte, do conforto do seu lar, passe a mão no telefone e ligue, ou no celular, e ligue, 3453-5262. 3453-5262, açougue do Marquinho! O que é aqui, meu caro? Boa tarde, Ivan e Nani. Matéria de capa do Estadão sobre o vencimento dos suplentes no Congresso. É verdade. Eu li hoje de manhã, como eu faço todos os dias no Educadora de Manhã, as notícias que saem nos alguns dos mais importantes jornais do país. O Globo, o Estado e a Folha. Trago sempre essas informações na Educadora de Manhã. E o Estadão realmente está tratando desse assunto. Suplentes vão assumir agora por 30 dias e vão encher o nariz de dinheiro lá no Senado, né? Caçador de Marajás, nós estamos falando aqui. Cadê o Caçador de Marajás? O Caçador de Marajás está lá, inclusive, não está? Está lá, inclusive. Está lá, o caçador está lá. Né? Tem uma amiga aqui, a Célia, pedindo ajuda da educadora por causa do mato que está na Escola Major Levi Sobrinho. A Nani vai anotar e vai passar para o pessoal aqui do jornalismo. O mato, ela manda fotos aqui, inclusive, viu, Nani? Olha aí. Ela manda fotos aqui da escola, do mato na escola. E... iremos até lá agora à tarde, viu, Ivan? Tá bom, obrigado pela informação. Quem que tá me mandando aqui? O João Martins. Ô, João, tá me mandando uma informação importante aqui. Obrigado pela informação, João. Tem uma mensagem a Roseli que tá mandando essa mensagem de áudio aqui de volta. Acho que agora ela vai me xingar, quer ver? Põe no ar aí a Roseli. Faz favor, Gustavo. Oi, Ivan, bom dia. Eu sou o Nicolas, sou filho da Roseli. Eu concordo também, eu não sou ingênuo de acreditar que ele vai mudar tudo. Mas eu não posso acreditar que vai ser igual ao PT mais um ano, mais 4 anos que nem o PT, só roubando. Todo mundo acreditava que o Lula, o C mesmo, era um assíduo, gostava muito do Lula. Eu escuto você falando, escuto você na rádio, sei que você era petista, não sei se deixou de ser, mas você tinha esperança um dia que o Lula ia mudar, ia ser um político diferente, que ia governar para os pobres.
E ele se mostrou um verdadeiro de um pilantra que só roubou dinheiro da população, só enganou a população. Então, se o Bolsonaro melhorar um pouco, já vai ser melhor que o PT. Ele falou o nome dele? Não falou, É o filho, só falou é o que era filho da Roseli, era o isso. filho. Eu pensei que ia tomar xingo agora, era o filho da Roseli. Não, filho, é o seguinte, para encerrar essa conversa, né, de hoje, esse colóquio de hoje, eu nunca fui petista. Eu fui eleitor do PT. Fui eleitor durante muitos anos. Por que eu fui eleitor do PT? Porque a ideia do PT, o surgimento do PT me encantou. Me encantou por quê? Porque pela primeira vez na história desse Brasil... Rapaz, eu estudei um pouquinho de história. Eu frequentei os bancos escolares, porque a história sempre me fascinou, e eu estudei um pouquinho. Então, além do que eu estudei nos bancos escolares, eu estudei muito por conta própria também a história desse Brasil, coisa que todos nós deveríamos fazer um pouco. Qual é a história da fundação dos partidos políticos no Brasil? Como é que é a história da fundação da República no Brasil? Como é que foi fundada a República? Um episódio que foi uma farsa. Foi uma farsa. A República foi fundada, um episódio farsesco. Aí surgem os partidos políticos. A história do Brasil demonstra o quê? Ao longo da história do Brasil, todos os partidos políticos do Brasil foram fundados de cima para baixo. Você me entendeu? De cima para baixo. Era a elite econômica, que fundava os partidos políticos, de acordo com seus interesses. Para o quê? Para assaltar os cofres públicos, meu amigo, para ter controle sobre o orçamento público. A elite é que fundava os partidos para ter controle sobre o orçamento. De repente surge no Brasil, na época da redemocratização, um partido político constituído por quem? Trabalhadores e pastorais da Igreja Católica. Pastorais da Igreja Católica e trabalhadores. Portanto, surge um partido de um movimento popular, com uma base popular. Surgiu um partido de baixo para cima e com um discurso que todo mundo queria ouvir. O discurso da moralização da política. Porque até então todos os partidos eram formados pela elite, formados lá de cima para baixo, a elite colocava quem queria lá para ter o controle do orçamento, para pegar o dinheiro público para ela, usar o dinheiro público para o proveito dessa classe econômica. E de repente surge um partido político dos trabalhadores com pastorais da Igreja Católica. Aliás, não eram pastorais, tinha um movimento que agora me foge o nome, meu Deus do céu. Me foge o nome, aquele movimento da Igreja Católica, que se somou aos trabalhadores para formar um partido com base popular. Foi isso que me encantou nesse partido. E o discurso da moralidade e da ética. Fui ingênuo? Fui ingênuo. Sim, sim. Fui. O que eu posso fazer? A gente sempre acaba sendo ingênuo, Ivan, porque Como eu você fui tem que ingênuo, acreditar... Quando eu fui ingênuo, quando eu acreditei que o PSDB... O PSDB surgiu mais ou menos assim. Mais ou menos, não foi de base popular, mas surgiu mais ou menos assim. Fui ingênuo quando acreditei que o PSDB ia implantar uma política no Brasil semelhante à da social-democracia europeia, que foi essa a ideia. A origem do PSDB foi essa. Não, nós vamos trazer para cá... O conceito, do Estado de Bem-Estar Social dos partidos da social-democracia europeia, nós vamos trazer para cá. Acreditei, fui ingênuo também. A concepção do PSDB é de esquerda, pior, né, Ivan? E o PSDB pior. Eu cheguei a ser candidato pelo PSDB, porque eu acreditei nisso também. Fui ingênuo. O que eu vou fazer? O que a Roseli, até pra gente encerrar, Ivan, é que ela tá dizendo só o seguinte: a gente tem que se apegar em algo para conseguir seguir adiante. Mas tudo bem, vamos ter esperança que vai melhorar. Né? Vamos ter esperança que vai melhorar. Mas não vamos ser ingênuos, né? A ponto de achar que o cara vai... A partir de amanhã não tem mais corrupção no Brasil. Gente, para. Não vamos ser ingênuos nesse ponto, né? Vamos ter esperança, vamos esperar que vai melhorar. Tomara que melhore mesmo, tomara que consigam. Sejam felizes, né? Porque todos nós seremos. Agora, acreditar, assim, entregar a alma... Como eu entreguei, como muita gente entregou, isso. Não entreguem a alma, vão com o pé atrás. Isso eu aprendi na minha vida. Não entregue a alma. Vai com o pé atrás, porque devagar com a dor que o santo é de barro. Ô, Nani, um abraço. Um abraço, Ivan. Um abraço até a amanhã. todos, muito obrigado, até amanhã.